Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então vamos ver aqui o evangelista João, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, Senhor, te adorando, para estarmos em breve na Nova Jerusalém. Aleluia. João capítulo 6, versículo 54. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem não pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia por isso: eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus, ele andava no meio do povo, e a multidão o seguia, por onde ele estava, seguiam. E uma dessas vezes que tinha muitas pessoas ali, e já chegava, no final do dia, aquele povo sentado, e Jesus disse: dá-lhe pão para eles. E um deles disse: como que nós haveríamos de dar pão? Nem com todo o dinheiro que nós temos daria. E Jesus já falou isso sabendo. Então chegou um e falou: esse menino trouxe aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus, levantando suas mãos aos céus, agradeceu e multiplicou aqueles pães, que se encheu de 12 cestos. E aí ele pediu que distribuísse. Cada um sentava ali, distribuíram os pães, os peixes, e mesmo assim ainda sobraram.
Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Mesmo com pouco, parecendo ser impossível, para Deus nada é impossível. E então, ele saía, né, dali e ia orar, e ele estava ali na região ali de Tiberíades, e muitos que estavam lá comeram, e Jesus disse: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então o próprio Cristo é o pão do céu. Aqueles que viveram no deserto por 40 anos, Deus supriu as necessidades de cada um deles. Não deixou faltar nada. No deserto, já está falando, é deserto, não dá para plantar, não dá para fazer nada, nem água tem. Mas Deus deu o maná que descia do céu para que eles pudessem comer. Então todos os dias eles iam lá, pegavam uma porção. Deus falou assim: não, vocês vão lá e peguem só aquilo que vocês vão comer, não guardem para outro dia. E teve gente que guardava, né, falou assim: ah, não, vou pegar mais aqui, e no outro dia tinha bicho. Então quer dizer, não se preocupe com amanhã, porque é Deus que vai prover. Amém. Glória a Deus. Se preocupe com agora, com hoje, o que nós estamos fazendo agora, aqui, adorando a Deus, que é o principal. A presença de Deus, que é muito mais importante em nossas vidas. Glória a Deus. E Deus não deixou faltar, e eles reclamavam, murmuravam, estavam sem água. Deus fez sair água da rocha, a rocha que é Cristo Jesus. É dele que nós precisamos, da água viva, que é Cristo, e do pão descido do céu, que é Cristo Jesus. E aí eles andavam por ali, né? Jesus dizia que era o pão da vida, o pão do céu, né? Que aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus falava aquilo, eles pensavam assim: nossa, então a gente vai ter pão para sempre. A gente não precisa se preocupar, nós vamos ter pão para sempre, porque Jesus dá o pão. E não teremos mais sede, porque Jesus vai dar a água que nós precisamos. Então, aquele povo estava preocupado com a parte física. Eles achavam que Jesus estando ali, eles iam ter tudo, não precisava mais fazer nada, porque Jesus já ia dar. E Jesus, né, percebeu como que era o coração deles, né, como que era o coração deles. E Jesus disse: mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Cristo está esperando você. Se você procurar, Ele não vai lançar você fora, Ele vai acolher. Amém. As pessoas abandonaram a igreja, abandonaram a Cristo, abandonaram Deus, e depois reclamam que não tem vida em abundância. Aquele que tem Jesus, o próprio Cristo disse que terá vida, mas vida em abundância. Amém. Sem Cristo não somos nada, não podemos fazer nada, porque Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então Cristo está falando que Ele é a vida, Ele que é o pão descido do céu. Aquele que comer a carne dele e beber o seu sangue terá vida eterna. Amém. Cristo vai estar nele e você em Cristo. Então aquele que aceitou Jesus, que foi batizado, aquele que crê em Cristo, Ele está em você, e você também nele. Já pensou, você está em Cristo Jesus? Você está nele, porque foi Ele mesmo que disse que aquele que aceita, Ele vai receber ali. Ele não vai lançar você fora, porque Ele vai te acolher. Jesus, o bom pastor,
Ele te carrega pelos braços, cuida das suas feridas, sara das suas feridas, te perdoa. E ele mesmo te foi falando isso daqui. Só que alguns murmuravam, pois dele, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Os religiosos aqui estavam contra. Os religiosos ficavam ali rondando, ouvindo o que ele falava, mas não porque estava crendo nele, não porque aceitava o que ele estava falando, não porque aceitava que ele era filho de Deus, porque queria alguma coisa para condená-lo, para matá-lo. Então não adianta a pessoa falar que eu sou religiosa, faço isso, aquilo, e faz depois totalmente contra a palavra. São os hipócritas. A pessoa, ela se mostra uma coisa que não é. Ela só tem aparência, mas não é. E Deus conhece o coração de cada um. Jesus conhece a sua adoração verdadeira. Se você veio aqui para adorar, para ouvir a palavra de Deus, Deus está te acolhendo. Amém. Glória a Deus. Deus vai te dar o que você precisa, porque você está procurando Deus, você está procurando a palavra de Deus, você está fazendo adoração verdadeira a Deus. É isso que Ele quer. E os religiosos da época aqui, eles estavam procurando alguma coisa para condená-lo. E tinha as outras pessoas aqui, os que procuravam ele, era só por interesse. Então alguns ficavam com ele ali porque estavam interessados só nos milagres. Por que você veio para a casa de Deus? Porque você ama a Deus, você adora verdadeiramente, mesmo Deus não dando o que você quer, você continua adorando a Deus? Ou você é daquelas pessoas que vêm só para procurar uma coisa ali para que Deus te dê, vem atrás só de milagres, e quando Deus não te dá, não faz o que você quer, você pega e vai embora? Tem igreja que está lotada, está cheia, mas é porque ficam com falsas promessas, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai fazer isso, fazer aquilo. Deus não é assim. Você não tem que procurar o lugar só pelas bênçãos. As pessoas querem, elas só querem isso, elas só querem a bênção. Quer sempre do bom e do melhor, mas não querem sacrifício. Eles não querem adoração verdadeira. E algum povo que tinha aqui, fazia isso daí. Porque quando tem o verdadeiro adorador, esse Deus acolhe. Glória. Esse Jesus acolhe. Amém. Aí você vai estar protegido. Aí Deus vai colocar a mão sobre você, derramar bênçãos sem medidas. Por quê? Porque você é fiel a Deus. Tem que ser fiel até o fim. Na alegria, na tristeza, na dor, na saúde, na doença. Tem que ser fiel a Deus e continuar adorando. Adorar em espírito e verdade. E o mais importante é ter a presença de Deus em sua vida. Você pode perder tudo. Você pode perder tudo. Tem gente que perde carro, perde família, perde saúde, mas você só não pode perder a presença de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Isso você não pode perder nunca, porque é muito mais importante. E aí Jesus, ele estava falando isso daqui, sobre comer minha carne, beber meu sangue, e alguns se escandalizaram, porque ele falou isso daqui, mas era uma metáfora espiritual. Então ele não falou no sentido real, concreto. Não, a gente vai ter que pegar, ele vai comer.
o próprio Cristo vai ser um canibal? Não, nada disso, não foi isso que Jesus quis dizer. E as outras pessoas ali pensaram coisa errada, ficaram escandalizados com o que ele falou. Porque aquele que é da carne vai agir só na carne, mas quem é do Espírito age pelo Espírito. Entende as coisas do Espírito. Mas aquele que não entende, né, vai pensar aqui que isso daqui é uma coisa assim horrorosa mesmo, né? Só vai pensar coisa errada. Por quê? Porque não entende o que ele está querendo dizer. E tinha alguns discípulos, né? Além dos 12, tinha mais, eram 70. Eram 70 discípulos, não tinha só os 12, tinham mais. Só que por causa disso aqui que Jesus falou, eles não gostaram, eles ficaram contra, né? E Jesus, sabendo do coração, conhecendo o coração deles, né, falou isso daí, porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente bebida. Então eles ficaram ouvindo isso daqui, né, sem entender, porque eles não sabiam quem que era realmente Cristo Jesus. Eles pensavam que Jesus era uma outra pessoa que estava ali, que seria rei dali daquele lugar, que libertaria ele do jugo dos romanos. Então eles pensavam politicamente que Jesus estava ali, né, para libertar eles politicamente e não espiritualmente. Então que as pessoas têm que entender isso, que aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus, está salvo. Glória a Deus. Porque Jesus diz: quem crê será salvo, e quem não crer está condenado, porque não aceitou. Então não adianta falar que é filho de Deus se a pessoa não aceitou Jesus. Você não aceitou Jesus? Não aceitou o filho? Tá, então você também não é filho. Você não é filho de Deus porque você não aceitou. O que Jesus fala: eu vim do meu Pai, eu faço o que o meu Pai quer, é da vontade dele. Então Jesus está aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade dele mesmo. Quando Jesus fazia os milagres, depois ele pegava e se retirava, ele ia orar. Então ele percebeu que as pessoas já queriam pegar ele ali para fazer ele rei, e ele não se gabou, ele não quis a glória para ele, porque a glória é de Deus. Amém. Glória a Deus. Então ele se retirava para orar, ele não ficava ali, ele não ficava, né, envaidecido pelo que ele fazia, porque ele sabia que o que ele fazia era através de Deus. Então tudo que nós temos que fazer, quando nós oramos, se nós louvamos, nós temos que fazer para Deus, sempre o melhor, tudo para a honra e glória de Deus. Amém, Jesus. E aí ele disse: como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Então aqueles que comeram maná do deserto, todos morreram. Eles viveram aquela época lá, comeram, mas morreram. Mas esse pão aqui que veio do céu, quem comer este pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta do corpo e do sangue de Cristo, quando nós ceamos aqui, que nós temos o pão e o suco da uva, é a tipologia, um tipo de Cristo. Quando nós nos alimentamos dele, nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso que é necessário tomar a ceia, não deixar de tomar, porque nós dependemos de Cristo. Este nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então as pessoas acham que a vida é essa, só comer, trabalhar, dormir. Tem gente que não faz
faz outra coisa, não ficar trabalhando, levanta às 5, 6 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, depois chega em casa, vai fazer serviço, não tem tempo para Deus, não pensa em Deus, não ora, não louva, não agradece, não adora a Deus. Então a pessoa só sobrevive. Isso também é uma idolatria. A pessoa fala assim, não, idolatria, eles acham que é só adorar outros deuses, Deus de pau, pedra. Não. Amor ao dinheiro. Isso é uma idolatria, uma espécie de idolatria. A pessoa só quer ganhar. Não, eu preciso ganhar porque eu tenho que guardar, vou guardar para isso, guardar para aquilo, né? Se preocupando com o futuro, como aquele homem lá que fez os seus celeiros. Ele falou assim, nossa, agora eu tenho em abundância, eu posso agora viver bem, né? Ele construiu vários celeiros porque ele teve uma boa colheita, mas Deus disse, tu ainda hoje dará conta da tua alma. Então quer dizer, fez tudo aquilo para quê? Morreu, não leva nada. Você vai morrer, cada um aqui vai ter sua morte, mais cedo ou mais tarde. Mas se fosse hoje, você está salvo, você tem Cristo, você foi batizado, aceitou a Cristo como seu único Salvador. Então ninguém está livre de morrer. E o próprio Cristo disse aqui que Ele que é importante. E aí, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem não pode ouvir? Então eles acharam tão dura aquilo ali que Jesus falou, que eles se mandaram. O que muitas pessoas fazem quando saem da igreja é porque, quando é pregada a verdade, quando fala ali realmente o que tem que ser falado, porque Deus não fica passando a mão, não. Deus não fica bajulando, não fica mimando ninguém. A verdade é a palavra. A palavra é luz para os nossos pés. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Aí eles ouviram Cristo falar ali sobre comer a carne, beber o sangue, e eles acharam aquilo ali muito duro. Falaram assim, não, imagina, ficar aqui ouvindo isso daqui. Eles foram embora. Então alguns discípulos, os 58 discípulos que estavam ali, foram embora. Então eles não queriam ouvir a verdade, eles pensavam uma outra coisa de que Jesus ia fazer. Eles não estavam pensando ali espiritualmente que eles têm que ter Jesus ali para a sua salvação. E aí, sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Então quer dizer que eu estou falando aqui, vocês se escandalizam por isso? Imagine então aqui, que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Quer dizer, se eles vissem Jesus subindo ao céu, voltando para onde ele veio, isso aí também seria um escândalo? Porque o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Isso aqui nada vai aproveitar, isso aqui é pó, e ao pó voltará. O que você está fazendo com a sua alma, com o seu espírito? Você está se alimentando do quê? A primeira coisa que você faz quando levanta, o que você faz? Já vai direto para o celular, ver as fofocas, ver as notícias, né? Ver o TikTok, Facebook. O que você vai fazer primeiro? Qual a importância que você está dando para Deus na sua vida? Nós temos que dar importância ao Espírito, não à carne, né? Não ficar ali preso nas coisas da carne, nos desejos da carne. Precisamos estar sempre em constante oração, orando a Deus, jejuando, falando com Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus,
espiritualmente, que é o que mais precisamos no momento. Então muitos estão doentes e não sabem por quê. Aí vai no médico e não acha o problema. Por quê? O problema é espiritual. É falta de Deus, falta da palavra de Deus, falta do alimento, do corpo e do sangue de Cristo na sua vida. E Jesus, Ele disse que o Espírito vivifica. Quem está em Cristo Jesus, somos vivificados. E para a carne, isso daqui, esse corpo, nada serve, nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então aquilo que Ele está falando é vida. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo é vida para nós. Se você não se alimenta dele, você morre. Já estamos morrendo aos poucos, mas se você não estiver vivo espiritualmente, vai fazer o quê? E aí, mas há alguns de vós que não criam. Então Jesus sabia que tinha alguns que estavam ali com eles, mas não criam, não acreditavam no que ele estava falando. Estava ali, né, só para querer as coisas, os benefícios, as bênçãos, né? Estava ali, mas não cria. E os que não criam, e quem era o que havia de entregar? E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então quem quer ir a Cristo é Deus que faz você ir até Ele. Amém. Somos tocados pelo Espírito Santo para adorar a Deus. Glória a Deus. Porque temos necessidade, não é por nós mesmos, porque por nós na carne não fazemos nada. Se vier pela carne, você vai estar cansado. Eu não vou hoje no culto. Nossa, estou tão cansado, eu não vou. Se você ficar pensando assim, você não vai adorar a Deus. Você tem que fazer pelo Espírito. Você tem que fazer pela vontade de Deus. Porque Deus quer que você faça isso, para você o adorar em espírito e em verdade. Não só de qualquer jeito, mas verdadeiramente. E alguns que buscavam apenas benefícios físicos, eles não gostaram, né? Porque eles só queriam para ele: venha a nós o vosso reino, né? Para Deus nada, só queria para eles, né? Só queria os milagres, pão, peixe, só queria isso, ser curado, né? Ressuscitou, Jesus ressuscitou, curou os leprosos, curou a mulher com fluxo de sangue. Quando Nicodemos procurou Jesus, Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Ele não entendeu como que eu vou voltar no ventre da minha mãe. Então ele estava dizendo ali que ele tem que nascer no Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar vivos para Deus. Quando a samaritana foi pegar água, Jesus apareceu lá, ele pediu um pouco de água. A samaritana falou assim: nossa, mas o senhor ainda não está conversando comigo? Ele falou assim: olha, a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Ela pensou e falou assim: nossa, eu quero dessa água, então me dá dessa água. Só que a água que Cristo estava falando era Cristo, era o próprio Cristo, que é a água, é a fonte da vida. Cristo é a fonte da vida eterna. Não podemos ficar sem Cristo em nossas vidas. Nós somos os ramos, Jesus é a figueira. Se o ramo sai da árvore, ela vai morrer. Vai morrer porque ela fica sem vida, ela não serve para nada. Agora, se os ramos estão grudados na figueira que é Cristo, ela vai florescer, vai dar frutos. É isso que nós temos que fazer: estar fincados na figueira, que é Cristo Jesus. Temos que estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Cristo é a rocha, é dele que nós precisamos.
E aí ele dizia, né? Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então, o que eles fizeram? Abandonaram a fé, apostasia. Ainda existe isso, continua tendo apostasia, as pessoas abandonando a igreja. Abandona por quê? Você pediu alguma coisa para Deus, Deus não te atendeu, você não gostou, aí você, então eu vou embora. Porque o pastor falou tal coisa para mim, eu não gostei. Você vai embora, abandona. Você tem que estar pronto para ouvir a verdade e obedecer. Não ficar murmurando, ficar com rebeldia, né? Não vou fazer. Deus mandou fazer, mas você não faz, você tem que fazer. Deus pediu para Jonas fazer ali a pregação em Nínive. Deus foi lá, pediu para Jonas fazer. Jonas falou assim: eu vou fazer nada. Foi lá, pegou um navio e foi para Tarsis. No navio começou ali, né, no mar, começou a dar uma tempestade. E aí foram tentar descobrir o que estava acontecendo. Eles descobriram que aquilo ali que estava acontecendo era por causa de Jonas. Eles jogaram Jonas no mar. Aí uma baleia engoliu ele. Ele ficou lá durante 3 dias. Ele ficou 3 dias dentro de um peixe, dentro da baleia. Tudo isso por quê? Porque ele não obedeceu a Deus. E ali ele orou. Ali ele orou e falou com Deus. Foi quando ali na praia a baleia vomitou ele ali. E ele teve que pregar. Ele foi lá e pregou, mas ele achou que eles não iriam se converter. Que Deus queria que pregasse para que eles se convertessem. Então ele pregou ali no jejum, oração, e todos se converteram. Então, quando Deus manda fazer, vai lá e faça. Não fique pensando 1, 2 vezes, eu vou ver, acho que eu não quero. Tem que pegar e fazer. Deus pediu, Deus mandou, faça. E aí, esses discípulos aqui, eles se afastaram. E aí foi o que aconteceu. O que Jesus escolheu? Jesus escolheu 12. Ele foi lá e escolheu os 12 discípulos. Alguns eram pescador, outro era cobrador de impostos. E mesmo assim, nesses 12, Deus já sabia que tinha um que iria entregar, que ia trair. Tinha um que era o diabo. Mesmo assim, Jesus chamou esses 12. E depois que apareceram, teve mais. Só que aqueles outros lá não ficaram firmes com Deus, não ficaram firmes na palavra de Deus. Eles não creram em Cristo Jesus. Jesus já sabia. Jesus falou aqui que alguns que estavam ali não criam. Então, aí, esses outros saíram e Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? E aí respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eles ficaram vendo os outros saírem, abandonar, deixar ir. E Jesus vendo aquilo falou assim: vocês também querem ir? Vocês querem ir? Às vezes o pastor falou: quer ir? Pode ir. Aqui foi o próprio Cristo que falou: vocês querem ir? Vocês querem também ir com eles? Mas o Espírito Santo de Deus, que estava em Pedro, falou: para onde iremos? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus. Você quer sair para ir para onde, criatura? Quer ir para
fica aí, ó, no mundão. Quer ir no barzinho, no baile, no show. Lá não tem vida eterna. Aonde tem a vida eterna? Só em Cristo Jesus. Amém. Só Cristo que cura. É só Cristo que salva, é só Cristo que liberta. Só Jesus é a fonte da vida eterna. A fonte de águas vivas que nós precisamos para nos curar, nos salvar, libertar. É só Jesus que tem o que nós precisamos. Não é o que nós queremos não, tá? Não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Glória a Deus. Então você tem que se firmar com Deus, procurar a Deus e a Cristo Jesus, porque você precisa, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu fico pensando, quando eu não era convertida, não sei como que eu consegui sobreviver, porque a gente pensa que aquilo ali, que é a felicidade, aquilo que é bom. Não existe felicidade fora da palavra de Deus, fora de Cristo. Só que para seguir Cristo precisa haver renúncia. Tem que ter renúncia. O que eles não queriam fazer é isso daí. Ter renúncia, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar à idolatria, para poder se dedicar somente a Cristo, a servir a Cristo Jesus, verdadeiramente. E Jesus sabe quem está atrás dele, por interesse ou por amor. Jesus sabe. Então tem gente que quer ter uma bênção, ela vai lá, procura, às vezes consegue, mas tem vezes que não. Então tem alguns crentes aí mimados, rebeldes, que não querem obedecer, não querem adorar, mas depois, quando não está bem, começa a dar tudo errado, começa a dar tudo para trás. Aí vem o espírito devorador, toma tudo de você, aí você começa a perder suas coisas, você perde dinheiro, você perde saúde, perde família, perde emprego. Aí você vai lembrar que Deus existe. Nós não podemos dar valor mais para as coisas do mundo. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Procurar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro a Cristo. Você tem um compromisso, você tem o seu horário de trabalho já tem um horário definido. Então se a pessoa vai trabalhar, ela tem horário para entrar. Tem gente que ali é fiel ali, ó, não atrasa, está ali certinho, às vezes mesmo doente, mesmo ruim, vai lá trabalhar. Agora, porque para Deus tem que ser de qualquer jeito? Pode chegar atrasado, fica com uma dorzinha de cabeça, uma coisa, não vou hoje no culto. O que nós temos que fazer é o contrário, é para Deus que nós temos que fazer primeiro, é para Ele. Deus já sabe quantas vezes que eu vim sem poder, às vezes cirurgia que eu tinha feito há pouco tempo, com dor, mesmo sem condições, mas Deus me deu condições, porque Ele viu o meu coração, que Ele conhece o meu coração, sabe que eu vim para adorar verdadeiramente. Então Ele deu condições para que eu viesse. É o que nós temos que fazer. A pessoa, a maioria faz isso. Às vezes ela abandona Deus, não vai na igreja mais, não ora, não lê a Bíblia. Aí ela acaba ficando doente e vai para o hospital. Ela é internada. Aí o que ela vai fazer? Pede oração para mim, ora por mim. Aí lembra que Deus existe. Aí senão ela está lá no hospital, ela fala, quando eu melhorar eu vou na igreja. Aí eu vou, Tem gente que mora longe da igreja, aí fala, nossa, se eu morasse perto eu ia todo dia. Aí quando muda perto não vai.
As pessoas, elas falam muito, mentem demais. Elas falam e não cumprem. O pior é você falar e prometer para Deus e não cumprir. Isso que é o pior. Você tem que ser fiel a Deus. O que você falar perante Deus, você tem que cumprir. Glória a Deus. E o que Pedro disse, que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Se você quer ser salvo, quer ter a vida eterna lá no céu, na Nova Jerusalém, com Cristo Jesus, tenha Cristo na sua vida. Amém. Se você não tiver Cristo, se você não for batizado, se você não lê a palavra, se você não frequenta o culto, você não está salvo. Você será condenado ao fogo do inferno eternamente. Porque aqueles que creem em Cristo, que aceitam a Jesus, eles vão ser salvos e estar no céu eternamente. Mas aqueles que não creem, eles vão para o inferno eternamente também. Lá haverá choro e ranger de dentes. Aí não adianta ficar mais clamando, pedindo para Deus: ai, misericórdia, Deus me perdoa. Não, aí não adianta mais. Deus dá um tempo, a pessoa tem um tempo, tem um prazo. Se ela aproveitar esse tempo para ela se redimir, para ela procurar a Cristo e aceitar a Cristo, Ele perdoa e você será salvo. Senão, do contrário. E aí, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Simão disse isso, que a gente crê, que a gente sabe que Tu és o Filho de Deus. Amém, Jesus. Então eles reconheceram, aqueles 12 que ficaram ali, é porque reconheceram e aceitaram Cristo ali como Filho de Deus, como o próprio Deus. Amém. Glória a Deus. E respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Então ali no meio estava um dos 12, que é Judas Iscariotes, que foi o que entregou Jesus, que vendeu por 30 moedas de prata. Vendeu por interesse, achando que estava fazendo uma coisa, mas estava entregando o próprio Filho de Deus. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, nós temos a escolha. Você quer passar a eternidade com Deus ou no inferno? Você escolhe. Deus não obriga nada, ninguém fazer nada por obrigação. Cada um tem que fazer por livre e espontânea vontade. A salvação é individual. Eu não vou fazer pelo meu filho, nem pelo meu marido, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Eu posso orar, pregar para eles, mostrar a verdade. Agora a escolha é de cada um. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Você quer a vida eterna no céu, ou você quer a vida eterna no inferno? Amém? Vamos orar?